Boa noite. Boa noite, queridos. Boa noite, meu amor. Boa noite, Vinícius. Rafinha. Eu sabia que vocês estavam esperando. Muita gente, né? Por isso que eu voltei para fazer aqui o meu periscope. Beijo para você, Débora, querida. Beijo para todos vocês, né? Vamos aqui fazer mais série para quem tem pressa, né? Em que eu falo aí de 10 dicas de legislação penal especial. Obrigada, meu bem. Que eu falo de 10 questões, 10 dicas de legislação penal especial. Boa noite. Para nós seguirmos aí. A galera tem prova, a galera que precisa fazer rapidinho, né? Então tem que pegar essas dicas aí, que são dicas mais rápidas, né? Pessoal de MP Goiás, quando vai ser a prova de vocês? Vai ser em junho, né, gente? Mudaram a data da prova, né? Vocês vão se dar bem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Vamos lá, galera. Vamos então começar aí as super dicas de hoje. Dia 5/6. Meu bem. Vai dar tudo certo. Deus é maravilhoso. Vai dar tudo certo. Vamos lá. Então, vamos passar aí. Sim, a lei que fala das prioridades, né? Ela fala, aquela lei que fala da prioridade dos crimes 13.285, não é isso? Aquela que manda dar prioridade para os crimes hediondos. Ela não fala de crimes hediondos e equiparados, ela fala de crimes hediondos, mas você fazendo uma interpretação extensiva, óbvio que as mesmas razões existiriam para que você falasse também dos equiparados, né? Na verdade, quando ela fala crimes hediondos, ali são crimes hediondos e crimes equiparados hediondos. Acho que esse deve ser o melhor entendimento a respeito daquela lei, tá? Tô assim, Rafa, na verdade, eu tô muito cansada, ainda não me recuperei da viagem, de tudo, até porque hoje eu fui trabalhar, né? E aí a gente fica assim, eu também tô com um problema na minha vista, que eu não sei o que tá acontecendo na minha vista, que não fica bom. O fuso, esse fuso não quer parar. Mas vamos lá, gente. Vamos fazer aí, marido também ama você. Vamos fazer aí rapidinho, vamos fazer as nossas super dicas de... Anderson, beijo pra você, Anderson, da turma de Deltas do Portal. Que coisa boa. Débora novamente aqui só pra me ver. Beijo, Débora. Vamos lá. Começando aí, gente. Então, deixa eu aqui ticar as dicas que não me perco, né? Rafa, que no outro dia tava aí pra mim. Não, pode olhar para o número 7. Vamos lá. Primeira dica. As dicas hoje são sobre a Lei 8.072 de 1990. Bruno, querido. Primeira dica. Queridos, os crimes hediondos estão previstos na Lei 8.072 de 90 no artigo 1º. Aquele rol é um rol taxativo. Se eu digo que aquele rol é um rol taxativo, eu digo que ele não admite nenhum tipo de ampliação. Não se pode colocar naquele rol crimes que ali não estejam previstos. Então, só são hediondos aqueles crimes ali catalogados como hediondos. Daí vem a dica de número 2. A dica número 2 vai dizer o seguinte, vejam, se apenas são crimes hediondos os que ali estão previstos, você verifica que aqueles crimes que estão ali previstos são todos crimes previstos no Código Penal. Então, eu não tenho, é só você ler o artigo 1º no caput, ele diz, são crimes hediondos todos previstos na Lei 7.209, Código Penal, de 1984. Então, ali, por exemplo, não estão previstos crimes militares. Então, crimes militares não são hediondos nunca. Então, o homicídio que é hediondo é aquele homicídio qualificado do Código Penal. O latrocínio que é hediondo é o latrocínio do Código Penal. O estupro que é hediondo é o estupro do Código Penal. Então, olha o que vai acontecer. Todos os crimes que são hediondos estão no Código Penal, à exceção de um, que é o genocídio. O genocídio é o único crime que não está no Código Penal, que é catalogado como um crime hediondo. Tá certo? Crimes militares não são hediondos nunca, tá bom? Então, todos os crimes hediondos estão no Código Penal e o único que não é o crime de genocídio. O único, tá certo? E crime militar não é crime hediondo nunca. Essa foi a nossa dica de número 2. Isso, o genocídio que está previsto no parágrafo
único do artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos. E lembrar que o genocídio ali, que é crime hediondo, é tanto o genocídio, que é o crime do artigo 1º, quanto a incitação ao genocídio, que é o crime do artigo 2º, quanto a associação para a prática de genocídio, tá? Porque os crimes dos artigos 1º, 2º e 3º da Lei 2889, de 56, ou seja, da lei que tipifica o genocídio, são todos hediondos. Muito bem. Dica de número 3. Vamos lá. Dica de número 3. A dica de número 3 é a respeito dos crimes hediondos condicionados. Nós temos dois tipos de crimes hediondos, nós temos duas modalidades de crimes hediondos condicionados. Quer dizer, crimes que só vão ser hediondos se estiverem em determinadas situações. Quais são esses crimes hediondos condicionados? O homicídio simples é um crime hediondo condicionado, porque ele só vai ser hediondo quando ele tiver sido praticado em atividade típica de grupo de extermínio. E, tá certo? Ele não precisa ser praticado por grupo de extermínio. Ele tem que ser praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente. Isso, meu amor. Perfeito, Marcelo. Perfeito, meu amor. Então, não é qualquer homicídio simples que é hediondo. O homicídio, para ser simples, para ser hediondo, tem que ser praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente. Só que hoje nós ainda temos, hein, Marcelo, mais um tipo de crime hediondo condicionado, viu, meu preto? São as lesões gravíssimas e a lesão corporal seguida de morte, quando elas tiverem sido praticadas contra aqueles agentes que estiverem nos artigos 142, 144 da Constituição, e também contra os integrantes da chamada Força Nacional de Segurança, tá certo? Ou então contra o seu cônjuge, companheiro ou parentes consanguíneos até o 3º grau. Então, essas são as duas hipóteses de crimes hediondos condicionados, tá certo? Muito bem. Dica de número 4. Lembrar que o crime de homicídio qualificado é um crime hediondo. Com certeza. Aquele crime, vamos lá, voltando aqui rapidinho, ainda com relação à dica de número 3, com relação à lesão corporal gravíssima e a lesão corporal seguida de morte, praticada contra os agentes públicos dos artigos 142 e 144 da Constituição e a galera da Força Nacional de Segurança, além dos seus cônjuges, companheiros e parentes consanguíneos até o 3º grau, isso só vai ser hediondo quando o crime tiver sido praticado em razão da função deles, em razão de serem policiais, em razão de serem agentes de segurança. Óbvio, tá ok? Senão não tem sentido, não precisa ser na função, não precisa ser no desempenho da função, precisa ser em razão da função que exercem, óbvio, senão não teria nenhum sentido. Tá bom, meu amor? Muito bom. Então vamos lá. Na 4ª dica, nós sabemos que o crime de homicídio qualificado é um crime hediondo. Só, meus amores, obrigada, Débora, só, meus amores, que o homicídio qualificado, ele também pode ser um homicídio qualificado privilegiado, não é? Então, crime de homicídio qualificado privilegiado, quando vai acontecer? Quando nós tivermos o privilégio do parágrafo 1º convivendo com as qualificadoras objetivas dos incisos 3 e 4 do parágrafo 2º. Tá certo, meu amor? E aí, o homicídio qualificado privilegiado, segundo o entendimento amplamente majoritário, quase por uníssono, não é crime hediondo. Não é uníssono, mas é amplamente majoritário. Que o crime de homicídio qualificado privilegiado não é um crime hediondo. Tá ok, meu amor? Muito bem. Agora, dica de número 5. Gente, o latrocínio, ele é um crime catalogado como hediondo. É um crime etiquetado como hediondo, tá certo? É um crime em que se colocou o tag de hediondo, tá bom? E muito bem, presta atenção, o latrocínio é hediondo, quer seja a morte no latrocínio provocada dolosamente, quer seja a morte no latrocínio provocada culposamente, tá? Lembrar que o que é hediondo é o latrocínio. O latrocínio é o que está no 157, parágrafo 3º, infine. O roubo do qual resulta a morte em razão da violência usada para o roubo. Quer seja a morte causada dolosa, quer seja a morte causada culposamente, se ela resulta da violência dolosamente usada para o latrocínio, para o roubo, isso é latrocínio e é crime hediondo. Tá certo?
Então, o latrocínio é crime hediondo sempre. Nós sabemos que no latrocínio a morte pode pode ter sido causada culposamente, a morte pode ter sido causada dolosamente. Mas ela é sempre decorrente da violência dolosamente usada para o roubo, tá? Então, ele é sempre hediondo, tá bom, queridos? Muito bem. Dica de número 6. Cuidado, ó, é de natureza patrimonial e não esqueçam, né? O latrocínio, ainda que a morte tenha sido causada dolosamente, a competência não é do júri, é do juízo singular, súmula 603 do STF, tá bom? Vamos lá. Dica de número 6. Deixa-me falar uma coisa pra vocês aqui. Vocês sabem que a falsificação, adulteração, corrupção de medicamentos é crime catalogado como hediondo no artigo 1º. Lembrar que, nessa nossa dica de número 7, lembrar que quando nós falamos de crimes, dessa falsificação, nós temos que lembrar que a lei comparou, é 6, né, Rafa? Obrigada, Rafa. Lembrar que a lei comparou os cosméticos, saneantes e produtos de uso em laboratório a medicamentos, tá certo? Então, cosmético, falsificação de cosmético significa falsificação é como se fosse falsificação de medicamento. E isso caracteriza crime hediondo também, tá bom? Eu costumo dizer que aqui se deve fazer uma interpretação restritiva para entender que cosméticos só podem ser considerados equiparados a medicamentos quando eles tiverem potencialidade lesiva contra a saúde pública. Joia? Temos que lembrar isso. Agora sim, dica de número 7. Isso. Falsificou o creme Jequiti hediondo, mais ou menos, eu falei isso pra vocês. Vocês têm que fazer aí uma interpretação. Eu tenho até no meu livro de legislação especial dizendo isso, que tem gente que acha que essa comparação seria inconstitucional. Eu não diria, sabe, gente? Eu não diria que essa comparação é inconstitucional, porque existem cosméticos que de fato são caracterizados, quer dizer, que podem causar um dano à saúde pública. Eles têm potencialidade lesiva contra a saúde da pessoa, entendeu? Então, vou dar um exemplo pra você. Uma coisa é você falsificar um batom, que no máximo que pode fazer é, uma beiça colante, porque o batom é de péssima qualidade, mas colocaram lá que era Lancôme. Você crente que era Lancôme, comprou. Olha, isso, qual é a potencialidade lesiva disso contra a saúde pública? Não vejo nenhuma. Agora, imagina só um creme que tenha, sabe? Aquele creme que tenha, por exemplo, ácido, né? Aquele creme que tenha ácido, como por exemplo aqueles cremes, aqueles para antissinais, não é isso? Exatamente. Nesse caso, ora, gente, isso tem potencialidade lesiva contra a saúde, né? Então a gente tem que lembrar isso, tem que ser uma hipótese em que se vislumbre potencialidade lesiva. Eu falei já da escova progressiva com formol, não é, querida? Lembra disso? Que o pessoal fica assim, ó, é crime hediondo, tá? É crime hediondo vender aquela parada, comercializar aquela parada que não tem nenhuma autorização das autoridades competentes. Já houve pessoas que morreram. Isso não é mentira, isso é fato. Em razão de entupimento de glote e de coisas outras causadas de qualquer tipo de... Como é que eu vou explicar? Tipo uma alergia causada pelo lance do formol em quantidade muito superior, não é? É verdade, mas quando eu sempre brinco, neguinho pensa assim, entre o cabelo hediondo e o crime hediondo, eu fico com o crime, deixo o cabelo liso. Aí vai lá e faz a porcaria. Não é verdade? Eu tô mentindo pra vocês? Que o povo opta entre o crime hediondo e o cabelo hediondo, o pessoal opta pelo crime hediondo? Não tenha dúvida, o negócio é o cabelinho, o negócio é a chuva. Mas vamos lá, mas que é crime, é assim, tá? Então lembrar que cosmético é comparado a medicamento. Tá bom, gente? Muito bem. Agora sim, né, gente? A dica de número 7. Dica de número 7. Obrigada, meu amor. A dica de número 7. Lembrar, prisão temporária para crime hediondo. Qual é o prazo da prisão temporária para crime hediondo, gente? Coloca aí. Qual é o prazo da prisão temporária para crime hediondo? Pô, tem que saber. São 30 dias prorrogáveis. Prorrogáveis por igual período, não é isso? Então, 30 dias provocados. Isso, meu amor, exatamente, essa falsificação pode causar problemas à saúde. 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias. Essa foi a dica de número 7. Ó, outra coisa. Dica de número 8. Quero lembrar aos meus queridos que lá na nossa lei de crimes hediondos,
no artigo 2º, parágrafo 1º, está dito o quê? Ah, com certeza, só pode prorrogar a prisão em caso de extrema e comprovada necessidade. É claro, porque, gente, prisão antes da condenação é sempre excepcional. Pode liberdade provisória, sim. É sempre excepcional, não é, meu amor? Toda prisão antes da condenação, transitada em julgado, é sempre excepcional, né? Então, a gente não deve vulgarizar prisões temporárias, a gente não deve vulgarizar prisões preventivas, tá bom, meu amor? Fiança não pode, porque está vedado pela própria Constituição, tá bom? Então, vamos lá. Agora, dica de número 8. Deixa eu voltar aqui a dica de número 8. Nós sabemos que no artigo 1º, no 2º, parágrafo 1º, não é? O artigo 2º, parágrafo 1º da Lei dos Crimes Hediondos, ele estabelece que a pena do condenado por crime hediondo deve ser cumprida inicialmente em regime fechado. Então, estabelece o regime fechado como regime inicial para cumprimento de pena por crime hediondo. Porém, o Supremo Tribunal Federal, no famosíssimo HC 111.840, declarou inconstitucional aquela previsão de que se deva cumprir a pena em regime inicial necessariamente fechado. Tá certo? É engraçado que logo depois, né, em 2015, quer dizer, logo depois não, que depois, em 2015, analisando a tortura, pô, eu amo vocês são demais, analisando a tortura, aí eles disseram que o regime inicial tem que ser fechado nos termos do artigo 1º, parágrafo 7º da Lei 9455 de 97, quer dizer, primeiro eles dizem que a gravidade do delito não é suficiente para embasar no regime inicial fechado e declaram inconstitucionalidade no HC 111.840. Depois eles dizem que, depois eles dizem que a gravidade da tortura ensejaria o regime inicial fechado nos termos do artigo 1º, parágrafo 7º da Lei 9455 de 97, porque a tortura é um crime muito grave, então poderia sim. Vai entender. Não foi na lei de drogas, isso foi com relação a drogas, mas eles declararam inconstitucionalidade do dispositivo. Tá? Na lei de drogas não há previsão de regime de cumprimento de pena inicial. Isso, a lei de drogas não fala nisso, ela nos remete à lei dos crimes hediondos. Tá bom, meu amor? Tá bom? Muito bem. Então, lembrar que, por conta da declaração de inconstitucionalidade nesse HC 111.840, dever-se-ia, à exceção da tortura, por conta da decisão da questão da tortura, não é? A exceção da tortura, porque eles tiveram em 2015 essa questão aí da tortura, que disseram que o regime inicial tinha que ser fechado. Vai entender, né? Exatamente, meu amor. Agora, lembrar que por força do HC 111.840, né, o juiz poderia fixar um regime inicial de cumprimento de pena diferente do fechado, devendo se utilizar como parâmetro do artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal. Tá? Se você abrir lá o 33, parágrafo 2º, você vai ver como é que funciona, né? Até 4 anos, não sendo reincidente, pode ficar no aberto. Superior a 4 até 8, não sendo reincidente, pode ficar no semiaberto. E superior a 8, fica no fechado, no inicial. Tá certo? Muito bem. Então, aquela regra cai do parágrafo 1º do artigo 2º. Muito bem. Lembrar das regras para progressão. As regras para a progressão de crimes hediondos. Dica de número 9. Regras para a progressão dos crimes hediondos. Lembrar. São sempre critérios objetivos e subjetivos. Né? O subjetivo diz respeito ao bom comportamento carcerário, que deverá ser comprovado por relatório do diretor de estabelecimento prisional, que poderá não ser acatado pelo juiz, desde que o juiz fundamente, porque não acata, o juiz pode determinar a realização do exame criminológico. É a fase final, é a parte final da súmula vinculante 26, tá? Esses são os requisitos de cunho subjetivo. E os requisitos objetivos? 2/5 de pena cumprida no regime anterior ou 3/5 de pena cumprida no regime anterior. Lembrar que esses 3/5 são aqui exigidas para os reincidentes, tá certo? Então, reincidentes não são reincidentes específicos, não. Quaisquer reincidentes, tá bom, meu amor? E o que acontece? Ele tem que cumprir
2/5 no regime anterior e 3/5 no regime anterior, se ele for reincidente. Isso para a partir do dia 29, para crimes praticados a partir do dia 29/3/2007, que foi quando entrou em vigor a Lei 11.464. Antes, bastaria cumprir 1/6 da pena no regime anterior, tá? Isso por conta da súmula vinculante, novamente, 26. Joia? Aqui é qualquer reincidência, tá? Qualquer réu reincidente. O reincidente pode ter progressão? Pode, desde que ele cumpra. Aí, se ele for reincidente específico, ele pode ter progressão? Pode, porque a lei não veda a progressão para o reincidente específico. Só que aí ele vai ter que ter cumprido mais de 3/5 de pena no regime anterior. Tá certo? Muito bem. Agora, lembrar, 2/5 e 3/5 para os crimes praticados após 29/3/2007. Tá certo? Porque antes, súmula vinculante de número 26. Bastaria cumprir 1/6 da pena. Agora, não confunda isso com as regras do livramento condicional. O livramento condicional, ele fala diferente. Livramento condicional está para os crimes hediondos, está disciplinado no artigo 83.5 do... Quando eu passo 5 aqui é porque eu 5 romanos, tá? 83.5 do Código Penal. E com relação a tráfico, no 44, parágrafo único da Lei 11.343. Então, vou repetir. Regras para livramento condicional de crimes hediondos e equiparados. Para todos os crimes hediondos e equiparados, a regra é que esteja no 83, inciso 5 do Código Penal. E para o tráfico, está no 44, parágrafo único da Lei Antidrogas, Lei 11.343. E quais são as regras? No 83, não, ato infracional não gera reincidência para progressão, tá? No 83, inciso 5, meu amor, tem que cumprir mais de 3/5 da pena no regime anterior e não pode ser reincidente específico. O que significa reincidente específico? Não pode ser reincidente na prática de crimes hediondos e equiparados a hediondos, tá? E lá em relação à lei de drogas. Na lei de drogas também tem que cumprir mais de 3/5 no regime anterior e não pode ser reincidente específico naqueles crimes de que trata o caput, ou seja, 33 caput, pode fundamentar 33 caput, depois eu falo sobre isso. 33 caput, parágrafo 1º, 34, 35, 36 e 37. Se a pessoa for reincidente na prática desses crimes, aí ela não vai poder obter o livramento condicional. Então, você veja o seguinte, voltando às dicas 9 e 10. Olha, meu amor, 5 milhões, você viu, meu amor? Uma delícia. Ó, então, voltando às dicas de 9 e 10, lembra, o reincidente específico pode ter progressão por crime hediondo? Pode. O reincidente específico pode ter livramento condicional para crime hediondo? Não pode. Entendeu? Porque para ter livramento condicional, ele não pode ser reincidente específico. Joia? Então, não esqueçam essas dicas, anotem aí. Aí alguém colocou aí, porque às vezes, gente, no sério, eu tô piscando muito porque meu olho não tá bom. Então, às vezes, nem sempre eu enxergo, tá? Oh, meu bem, que coisa boa! Olha só, agora deixa eu falar uma coisa pra vocês. Novamente aqui falando assim, olha, alguém colocou aí, ó, professora, a prática de ato infracional gera reincidência? Claro que não, gente. A reincidência, ela está estabelecida nos termos do Código Penal, tá certo? Então, ato infracional anterior, ele não gera reincidência, tá? Agora, não tem nada a ver com o que foi recentemente julgado pelo STJ com relação aos que têm os que têm antecedentes infracionais, esses antecedentes infracionais poderem ser considerados por ocasião da fixação da prisão preventiva. Quer dizer, o juiz poderia fundamentar a prisão preventiva alegando, dizendo dos
atos infracionais anteriores que estão registrados em nome dele, bem, podem ser usados, de acordo com aquilo que o STJ disse. Por favor, quando a gente fala de reincidência, o que a gente tem que fazer? Quando a gente fala de reincidência, a gente tem que ir para o Código Penal. Então, olha lá, volta aqui no Código Penal. E lembrar que a reincidência do Código Penal não é igual a reincidência de contravenções. Depois ainda tem mais essa. Não tem a ver com crime hediondo, mas só para vocês não, não perderem, não é? Então, olha só, lá no 63, o que diz? Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que no país ou no estrangeiro o tenha condenado por crime anterior. Tá ok? E aí, isso que é ato infracional, não é crime. Então, você não vai poder considerar para efeitos de reincidência. Tá ok, meu amor? E outra coisa, com relação, alguém me perguntou aí a questão de crime culposo. Veja bem, isso, pretinha, é que eu só queria deixar no final para não atrapalhar as dicas. Olha só, olha o que diz a lei, lindona. Não prevalece para fins de reincidência a condenação anterior, não é? Com aquele chamado, com aquele período, aquela quarentena, né? Que na verdade é um período superior a 5 anos, não é? E se considerar crime militar próprio político. Não é um caso nenhum ou outro, então o crime culposo gera. Tá certo, meu coração? Gera reincidência. Tá bom, minha linda? Ou meu lindo, que agora eu não lembro se foi minha linda ou meu lindo que perguntou isso. Joia? Então, pretinhos, cadê? Quem botou aí com essa carinha aí? Rafaela? Tá certinho, amor? Tá certinho? Respondi a pergunta, meu preto? Você que colocou as carinhas aí, agora eu não sei se foi você que colocou. Tá? Então, amores, prestem atenção. Essas foram as nossas dicas de hoje. Minhas divíssimas do parquê estão aí. Um beijo pra vocês. Bem, falamos bastante coisa, não foi? Falamos aí de 10 dicas sobre crimes hediondos. Eu espero que vocês tenham anotadas todas essas dicas nos caderninhos de vocês, que vocês tenham anotado tudo, tá? E um beijo no coração, também amo vocês, amo estar com vocês. E não poderia dormir sem fazer aqui meu scope, tá bom? Um beijo e a gente volta amanhã com mais dicas. Fiquem com o nosso Senhor, tá? Tchau, tchau, tchau. Beijo pra Maceió também. Tchau, tchau. Vou pra Recife. Dia 17 tô em Recife, hein? Um dia antes da prova da polícia daí. E ó, espalha... ninja. Oh, meu Deus. Ó, espalha aí, hein? A partir desta semana, eu só estou fazendo o seguinte. Eu estou aqui pegando todas as provas anteriores, tá? A partir dessa semana, a gente vai começar também um scope maneiro, especial, para quem vai fazer prova para Pernambuco. Vou pegar as principais questões de Pernambuco e vamos detonar questão de Pernambuco. Vamos fazer juntos? Eu vou colocar no meu Instagram as questões, vocês vão lá, vão pegar as questões e a gente vem aqui para bater essas questões, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Pô, MP Goiás eu já fiz a prova todinha do concurso anterior. Tá bom, gente? Podemos tirar 1000 fotos em Pernambuco, meu coração. Tá joia? Fiquem com Deus, tá? Só que dependendo do tamanho de vocês, eu tenho que levar um banquinho. Porque eu só tenho 1,53 m de altura. Para! Um beijo, meus amores. Fiquem com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus proteja, ilumine e guarde vocês, tá bom? Beijo. Tchau, tchau, tchau.